Olá pessoal, meu nome é Rafael Iglesias e eu vou dar aula para vocês aqui de português no curso do pré-edital, né? O assunto é regência verbal da semana 1, tudo bem? É o seguinte, na língua portuguesa nós temos que entender um caminho, né? Algumas palavras conversam com as outras palavras e nessa conversa, nessa condução de informações, existe um cara que vai meio que conduzir tudo. Ele é um cara que vai reger o que está acontecendo. Então, se eu chego para você e falo assim, pessoal, olha, o Arthur ama, ou senão o Rafael ama, o Cláudio ama. Pessoal, o Cláudio ama, tá bom para você? Não tá. Você quer saber o que ele ama. Então, nesse contexto, você verifica que tem um cara que está faltando um certo complemento. É esse aqui. Então, se eu coloco assim, Goku ama, não tá bom para você, que você quer saber o que Goku ama. Aí eu coloquei que Goku ama Maria. Para os íntimos deve saber que Goku ama Tite, né? Mas o Goku ama Maria. Nesse contexto aqui, tenta entender o seguinte. Eu tenho 3 palavras, mas quem está regendo o assunto, regendo, é aquele cara que é o cara que está numa ópera. Ele está regendo. Então você verifica que em 3 palavras aqui tem um termo, tem um cara que está regendo. Então por isso que ele é o termo que rege, ele é o termo regente. Certo? Então nesse contexto de termo regente, termo regido, nós vamos estudar e entender a regência de quem? Do verbo. Por isso que é regência verbal. A regência verbal vem do próprio verbo. Tudo bem? Então vamos continuar tentando entender isso. Se eu falo para você assim, ó, pessoal, o Cláudio gosta, né? Ou senão a Letícia gosta, a Thalita gosta, o Lauro gosta. Rafael, você tá louco? Eu não sei para que isso serve. Simplesmente, agora você verifica, né? Vegeta gosta. Vegeta é um outro personagem do Dragon Ball Z, né? Vegeta gosta. Gosta do quê? Ah, não está bom para você. Se não está bom para você, significa que esse verbo não está completo. Você precisa colocar um complemento neste verbo gostar. Aí eu coloco, Vegeta gosta de macarrão. Vegeta gosta de macarrão. Ah, Vegeta gosta de macarrão. Entendi. Parece que não estava pronto. Então eu estou vendo que, por mais que tenha várias palavras aqui, quem que está conduzindo, quem que está regendo é esse cara aqui. Vegeta gosta. É o gosta que está conduzindo. Se eu colocar Vegeta de macarrão, não vai dar para saber o que é um Vegeta de macarrão. Às vezes Vegeta de macarrão vai ser um prato de macarrão que está cheio de Vegetas. Não sei. Então não teria conexão. Nós temos que saber que esse é um termo que está regendo e esses são os termos que estão regidos. Tudo bem? Beleza. Então, nesse contexto, eu quero que você entenda. Acabei de entender o que é um termo regente. E nesse contexto eu verifiquei também, eu acabei de descobrir quando que eu tenho um verbo que não se basta. Estes verbos aqui, eles não se bastam. O que é um verbo não se bastar? É um verbo simplesmente o verbo não conseguiu passar toda a informação que ele quis. Se ele não conseguiu passar toda a informação que ele quis, ele é um verbo que não se basta. Quer um exemplo de um verbo que se basta? Um verbo que se basta, por exemplo, você colocar assim, ó, Rômulo morreu. Rômulo morreu. Se eu colocar que o Rômulo morreu, a informação foi passada. Quem morreu? Rômulo morreu. A informação foi passada e tá bom para você. Agora se eu falar que Rômulo gosta, se eu falar para você Rômulo gosta, você vai falar, Rômulo gosta do quê? Agora Rômulo morreu. Rômulo morreu, tá bom para você. É lógico que você não vai chegar na pessoa de cara e falar, ele morreu do quê? Não, você não vai perguntar isso. Você vai, que legal, ele morreu, que pena, que triste. Né? Você entendeu que o Rômulo morreu. As outras coisas que vêm junto do Rômulo ter morrido, se for de tarde, de noite, de manhã, às 4 horas, isso não importa. Não importa para o nosso contexto agora. Certo? O que importa é que a gente aprender que a informação foi ou não passada. Então, Rômulo morreu, a informação foi passada. Goku ama, a informação não foi passada. Vegeta gosta, a informação não foi passada. Então, quando a informação não é passada, eu preciso de um complemento. Só que é um complemento de quem? Do verbo. O verbo amar não se basta. Se ele não se basta, ele precisa de um complemento. O que é se bastar? Se bastar é quando o próprio verbo por si, né, ele já passou a informação. O verbo morrer passou a informação. O verbo amar não passou a informação. O verbo gostar também não. Quando um verbo não passa a informação, ele não se basta. Se ele não se basta, ele precisa de um complemento. Se ele precisa de um complemento, tecnicamente eu tenho que colocá-lo. E aí eu vou verificar que o termo foi passando de um lado para o outro nessa regência verbal. Se ele foi andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro,
significa que ele foi transitando de um lado para o outro. Se ele transitou de um lado para o outro para que a informação fosse passada, eu tenho simplesmente um verbo que transitou. Um verbo que transitou é um verbo transitivo. Um verbo que transita é um verbo transitivo. Pronto, acabei de aprender o que é um verbo transitivo. O verbo transitivo é aquele que não se basta, aquele que não conseguiu passar a mensagem completa. Então ele precisa de um complemento. Então eu tenho um complemento. Goku ama Maria. Está aqui o complemento do verbo amar. Goku, Vegeta gosta de macarrão. Está aqui o complemento do verbo gostar. Tudo bem? Então, nesse contexto, pessoal, é importante a leitura, né? Porque nós temos muitos verbos na língua portuguesa. E, às vezes, eu tenho que entender como que funciona esse complemento desse verbo. Uma técnica, né, que eu aprendi com uma professora aqui de Votuporanga é o seguinte. Você tem que tentar pegar um verbo e formar uma frase com o gato. É o gato, não é a gata, tá? Tem que ser o gato. Tudo bem? Porque num contexto nós vamos aprender mais para frente a diferença entre artigo e preposição. Então, nesse contexto, sempre a gente vai fazer assim, ó. Eu amo o gato. Eu gosto do gato. Eu lavo o gato. Qualquer verbo que eu soltar para você, qualquer verbo que eu solte para você, você tem que entender e fazer uma frase com o tal do gato, né? Eu aprovei o gato. Certo? Qualquer frase que eu for fazer vai ter que ter a aprovação do gato, né? Então, tecnicamente, eu vou colocar qualquer verbo junto com o tal do gato, beleza? Então, nesse contexto, se eu falo para você, eu amo, vai sair o quê? O gato. Eu gosto, vai sair o quê? Do gato. Então, parece que tem uma diferença entre esse complemento do verbo e esse complemento do verbo. Os dois são complementos verbais, né? Nós aprendemos que é um complemento verbal. É aquele termo técnico que completa o sentido de um verbo. Os dois são complementos verbais. Só acontece que tem uma diferença entre esse complemento e este, ó. Aqui tem uma palavrinha só, aqui tem duas. Aqui o complemento verbal está conectado de forma direta, não tem nada entre os dois. Aqui o complemento verbal está conectado de forma indireta, então tem um negocinho aqui no meio, ó. Esse negocinho no meio que está demonstrando que a conexão não é feita de forma direta, e sim de forma indireta. Isso, pessoal, te mostra o que vem a ser uma preposição. Então, eu tenho complementos verbais que são preposicionados e complementos verbais que não são preposicionados. Então, este é um complemento verbal preposicionado. Este é um complemento verbal que não é preposicionado. Então, isso te mostra que nós temos uns verbos que se conectam com o seu complemento sem auxílio e uns que se completam com o complemento com auxílio. Este auxílio vem a ser a preposição. Então, aqui em cima eu tenho um complemento verbal e aqui embaixo eu também tenho um complemento verbal. A única coisa que os diferencia é a tal da preposição, beleza? Aí eu continuo. Nesse contexto, eu verifico o seguinte, que eu tenho alguém, né, oferecendo algo, né? Bulma é um outro personagem do Dragon Ball, mas vamos supor que seja Maria, que seja Joana. Joana ofereceu. Então, eu coloco que Joana ofereceu vodka. Joana ofereceu vodka. Não sei se vodka se escreve assim, mas Joana ofereceu vodka. Beleza. Se eu ofereci algo, eu ofereci algo a quem? Ao gato, não é isso? Bulma ofereceu vodka ao gato. Ao gato. Olha só. Ao gato. Então, beleza. Eu aprendi que Bulma ofereceu. Se eu falar, pessoal, a Maria ofereceu, a Joana ofereceu, tá bom para você? Não tá bom para você. Então, se não tá bom para você, significa que esse verbo não se basta. Se ele não se basta, ele é um verbo transitivo. Se ele é um verbo transitivo, ele precisa de complemento. Pronto, e aqui está o complemento. Quando eu ofereço algo a alguém. Né? Quando eu gosto de algo. Agora não, o verbo oferecer ou o verbo enviar. Eu enviei algo ao gato. Né? Eu informei algo ao gato. Então, eu enviei algo ao gato. Eu informei algo ao gato. Então, tem alguns verbos que precisam de dois complementos. Dois complementos. Quem oferece, oferece. Oferece o quê? Algo. Mas quando você vai oferecer, quando você vai enviar, quando você vai comunicar algo, você faz tudo isso, mas é à toa ou é para alguém? Né? É para alguém. Então, aqui eu verifiquei que eu tenho um verbo que precisa de dois complementos. Quando um verbo precisar de dois complementos na língua portuguesa, um será sem preposição e o outro será com preposição. Né? Nós vamos ter um bloquinho só da explicação das preposições. Eu vou ter um verbo, um complemento verbal sem preposição e um complemento verbal com preposição. Então, todo verbo que precisar de dois complementos,
um deles será preposicionado e o outro não. Lembrando-se que, pessoal, nós temos as preposições, né? De é uma preposição e a é outra preposição. Temos a junção aqui de, né? E de a. Então, nesse contexto, pessoal, vamos verificar. Goku ama, tá bom pra você? Não tá bom pra você. Você quer saber o que ele ama? Consequentemente, eu preciso de um complemento verbal. Vegeta gosta, tá bom pra você? Não tá bom pra você. Você quer saber do que ele gosta? Vegeta gosta de macarrão. Bulma ofereceu, tá bom pra você? Não. Bulma ofereceu o quê? Algo a quem? Bulma ofereceu algo a alguém. Lembrando-se que a regência verbal, pessoal, é você saber se um complemento, se o verbo precisa ou não do complemento, se esse complemento vem ou não com preposição, é das leituras. Nós vamos ver muitos verbos aqui para que você tenha uma visão do assunto, mas a leitura que é essencial. Beleza, então eu aprendi uma coisa interessante. Eu tenho complementos verbais com preposição, complementos verbais sem preposição. Mas quando um verbo precisar de dois complementos, um será com preposição e o outro não. Beleza? Tá aqui tranquilo? Tranquilo. Agora mais uma. Se eu coloco assim, my contém. Se eu falar my contém, tá bom pra você? Não, não tá bom pra você. My contém o que, Rafael? My contém medo. Ah, Maicon tem medo? Tem medo. Maicon tem medo. Se eu disser que Maicon tem medo, agora você entendeu a mensagem. Ela foi passada. Maicon tem medo. Mas naturalmente parece que, né, eu estou verificando que esse cara não se basta. Se ele não se basta, este é o complemento verbal do verbo medo. Ou, desculpa, do verbo ter. Né? Beleza. Só que ele tem medo. Tem medo. Mas tem medo do quê? Ah, então eu vou ter um outro negócio aqui. Maicon tem medo de rojão. Então eu não gosto de ouvir. Às vezes ele é um cachorro, né? O Michael é um cachorro. Então, Michael tem medo de quê? De rojão. Nesse contexto, para pensar. Eu aprendi o que era o termo regente. Então eu tenho este cara aqui, o verbo ter, ele é o termo regente com relação ao medo. Só que se você parar para pensar, esse de rojão aqui, ele só existe por causa do medo. O de rojão existe por causa do medo. Então, eu tenho, na língua portuguesa, esse contexto. Maicon tem o que? Medo. Ah, beleza. Só que ele tem medo do quê? Ah, então eu tento entender o seguinte. Às vezes o verbo precisa de complemento e aqui está o complemento dele. Mas às vezes aquele que está do lado do verbo também precisa de um complemento. E aí eu vou ter que aprender quais são os tipos de palavra que tem na língua portuguesa. Nós temos dois tipos de palavra na língua portuguesa. Nós temos os verbos e os nomes. O resto é resto. Nós temos verbos e nomes. Se você sabe o que é um verbo, tá tranquilo, o resto é nome. Então, por exemplo, medo vai ser nome ou vai ser verbo? Vai ser nome. Então, Maicon tem o quê? Medo. Este é o verbo, este é o nome. E de rojão? De rojão. Tenta entender. Maicon tem de rojão ou Maicon tem medo? Maicon tem medo. Se Maicon tem medo, de rojão deve ser o complemento de quem? De medo. Então, este aqui é um complemento desse negócio aqui. Mas isso aqui é um complemento verbal ou é um complemento nominal? Aprendemos o que é complemento verbal. Agora isso aqui só pode ser um complemento nominal, porque está completando o sentido de um nome. Então isto é um complemento nominal. Beleza? Agora, olha que coisa interessante. Na sua prova, vai soltar aqui de macarrão. Vai falar, na linha 79 do texto, comparando com a linha 17 do texto da página 29, ou seja, vai comparar duas linhas. O termo de rojão, ele se equivale ao termo de macarrão? E aí? Ah, parece que sim, Rafael, tem uma preposição, tem uma aqui, não se equivale. Por quê? Porque eu sei que este aqui é um complemento verbal, certo? Este aqui é um complemento verbal e este aqui não é complemento verbal. Este aqui é um complemento do nome, então é um complemento nominal. Então eu tenho complementos verbais e tenho complementos nominais. Tudo bem? A única coisa que nos causa estranheza é esse contexto aqui, né? Aqui em cima eu tenho dois complementos verbais e aqui eu tenho um complemento nominal. Então eu tenho complementos verbais e complementos nominais. Só que tem uma coisa estranha. Como é que eu vou saber a diferença desses dois complementos? Porque aqui tem com preposição e aqui está sem preposição. Como que eu vou saber a diferença dos dois? Fácil, né? Eu vou colocar um apelido. Ao invés de eu chamar complemento verbal, eu vou colocar o apelido de objeto. Então esse aqui será o objeto. E este aqui também será o objeto. Só que este aqui é um objeto que se conecta diretamente com o verbo. Então ele não precisa de ajuda. Então ele é um objeto direto. Este aqui se conecta com ajuda, então ele é um objeto indireto. Então agora eu sei a diferença entre o objeto indireto, que é um complemento verbal com preposição, de um complemento nominal. Beleza?
Daqui a pouco a gente vê a diferença entre objeto indireto e adjunto adverbial. Vai ser fácil, beleza? Valeu!